Olá, bom dia! Iniciando mais uma live de aquecimento para a nossa semana Vivendo da Costura Infantil, que é uma semana onde eu vou te mostrar os primeiros passos de como você pode estar faturando, ganhando R$ 2.500 com a costura infantil. Bom dia! E hoje nós vamos estar falando sobre a modelagem na costura infantil e suas vantagens. Ontem a gente falou um pouquinho, resumidamente, sobre modelagem, corte e costura. E hoje eu vou estar aprofundando um pouquinho sobre a modelagem em si. E aí, no decorrer dessa semana, a gente vai falar também sobre o corte e a costura. Bom dia! Vou aguardar vocês entrarem. Bom dia! A modelagem, gente, como eu tava falando ontem, muita gente enxerga como um monstro, tem medo de desenvolver a modelagem, né? Por conta de medo de errar, não dar conta, é difícil, tem muitos cálculos e tudo. E aí, nessas semanas, eu estou falando, né, sobre isso, sobre a modelagem também, para mostrar para vocês que vocês conseguem, né? Então, a gente vai estar preparando o psicológico, né? Porque na nossa semana, Vivendo a Costura Infantil, nós vamos estar modelando o nosso modelinho, que vamos aprender na semana, né? Então, essas lives preparatórias é para preparar vocês para a nossa semana, né? Para vocês chegarem lá confiantes de que vocês vão conseguir modelar. Bom dia! Quem não se inscreveu na nossa semana, já se inscreva. Tem um link aqui na minha bio, tá? Faça lá a sua inscrição, pra você não ficar de fora. É de graça, viu? Então aproveitem. Bom dia! Então vamos lá, gente. Ontem, quando eu falei um pouquinho, né, bem superficial mesmo, sobre a modelagem em si, o que é a modelagem? Vou estar falando, trazendo novamente. A modelagem, é o que antecede o corte, né? Você passa as medidas que você pegou, seja da tabela de medida, quando você decide fazer a peça, seja quando você tira a medida da criança em si, você vai passar essas medidas para um papel, né? E aí você vai colocando ali as medidas e vai traçando o molde no modelo que você escolheu. Isso é um molde de uma peça, tá? Porque eu tô repetindo isso, eu falei ontem, porque tem muita gente que tá iniciando e não sabe. E por que que eu sei disso? Porque quando eu iniciei eu também não sabia. Não sabia o que que era modelagem. E é por isso que eu errei muito, né? Por quê? Porque eu pegava as medidas e colocava diretamente no tecido. E a gente erra com isso, né? Quando a gente coloca as medidas diretamente no tecido, corre o risco de você cortar de forma errada, porque você não sabe se tá certo ali as medidas em si. E até mesmo quando a gente estiver traçando ali, marcando, se você tiver com uma caneta imprópria, você acaba traçando errado e para corrigir não tem como, então acaba estragando muito tecido, né? Quando a gente faz da forma errada. Então a modelagem, ela é isso. Você passa as medidas para um papel, formando ali, traçando ali o modelo que você quer para depois colocar no tecido, para não correr o risco. Bom dia, meninas! E as pessoas, gente, elas só enxergam as pessoas em si, né? Que eu tô falando, me incluindo, tá, gente? Eu, quando eu comecei, também pensava dessa forma. Quando eu não conhecia modelagem, passei a conhecer, o que eu pensava? Só coisas ruins da modelagem. Tipo assim, não vou conseguir porque tem muitos cálculos. Nossa, não vou conseguir porque você precisa ter uma habilidade para fazer isso. Não vai dar certo. Então, assim, a gente tende, né? Você tende a pensar só as partes negativas da modelagem em si, mas tem as vantagens, né? A modelagem tem suas vantagens. Tudo quando a gente vai começar a fazer no início, tem ali seus trabalhinhos, é um pouquinho trabalhoso, mas tem as vantagens, tá? Então,
a modelagem em si, ela não é só coisas negativas, tá bom? Na verdade, eu não encontro muito essas coisas negativas hoje. Por quê? Porque como para mim, no início, eu tive esses pensamentos, então eu encontrei uma forma de não precisar usar tantos daqueles cálculos que tem na modelagem tradicional, né? Porque existem esses dois tipos. Na verdade, na minha cabeça, né? Porque eu fiz isso, existem para mim dois tipos aí de modelagem, que é a modelagem tradicional, que todo mundo utiliza, as escolas ensinam, que é utilizando aquele tanto de cálculo e tudo, e tem a modelagem da Midiane, né? Eu costumo falar assim. E tem a modelagem da Midiane, que eu desenvolvi, que para mim foi a forma mais fácil, que eu nunca fui boa de matemática. Então, quando eu estava começando, se eu quisesse fazer modelagem, eu precisava achar uma forma mais fácil. E aí eu encontrei. Então, essa é a minha modelagem, né? Tem a modelagem tradicional e tem a modelagem da Midiane, né? Mas foi uma forma que eu desenvolvi aí com o tempo para eu poder desenrolar a modelagem, né? Então, assim, tem muitos cálculos? Tem muitos cálculos da modelagem tradicional. A forma como eu faço, ela não tem tantos cálculos. É óbvio que tem alguns, mas não são os cálculos difíceis, são os simples, né? Aqueles cálculos simples, soma aqui e tal, sabe? Então, assim, para mim, enquanto muitas só enxergam a parte ruim, eu enxergo também a parte boa por conta disso, porque eu desenvolvi uma forma mais simples, né, de estar fazendo ali a modelagem. Bom dia! Te conhecendo hoje. Muito prazer, gente. Quem tá aqui hoje, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Midiane Vale, né? Da MV Kids. É por isso que é MV Kids, é Midiane Vale Kids. Muito prazer em conhecer vocês. Bom dia. As lives vão ficar salvas. Vou tentar, tá bom? Vou tentar deixar salvo pra vocês. Não sei ainda se vai dar certo. Tô com encomenda pra fazer, mas hoje não tô no meu melhor dia. Faz encomenda, mulher. Faz igual o povo fala, né? Coloca o teu cropped, mulher, levanta e vamos trabalhar. Desanima não é assim mesmo. Tem dias, quando a gente trabalha fora, nem todo dia a gente acorda querendo ir trabalhar, mas a gente vai, né? Então, quando a gente trabalha em casa, é assim mesmo. Tem dia que a gente não tá no melhor dia, mas a gente tem que levantar, tem que fazer, tem que honrar os nossos compromissos. É assim mesmo. E é assim que a gente vence. Bom dia. Posso fazer essa roupagem com tricoline? Inclusive, pode sim, tá? É o tecido que eu pedi na lista de material é o tricoline, tá? Para vocês utilizarem para fazer a salopete, tá bom? Bom dia! Então, voltando, meninas, para a parte da modelagem, né? E aí eu falei com vocês quando foi que eu descobri a bênção da modelagem, né? Foi no meu iniciozinho. Eu não sabia que existia, né, isso. Hoje eu fico pensando, como pode, né? Hoje eu fico pensando como que pode eu não saber, né, da existência da modelagem. Sério. Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, como que eu não sabia disso? Era falta mesmo de conhecimento, sabe? Eu não tinha. Hoje eu acho que é mais fácil. Eu acho que hoje é difícil de ter alguém que não saiba da existência da modelagem em si. Porque. Eita, gente, meu cabelo tá sujo, que eu tô que arrumo ele. Porque hoje tem internet e tudo, então a gente acaba tendo acesso a mais informações, mais conhecimentos. Mas na minha época, eu não tinha. Na minha época, como se eu fosse velha, assim, né? Mais velhas. Mas, assim, né? Eu não tô as mais novinhas, mas é porque eu comecei muito cedo, gente.
Então, assim, na minha época que eu comecei, pronto, falei da forma certa. Na minha época que eu comecei, eu não tinha acesso à internet, então eu não sabia real. Era muita falta de informação, né? Porque eu fico pensando hoje como pode eu não saber de algo assim tão precioso que era a modelagem, que me ajudava a não estragar tecido, me ajudava a economizar, né? E eu não sabia. Gente do céu, coitado do bolso do meu pai, que na época eu pegava dele, né? Gastava demais com tecido, sem saber da existência dessa modelagem. E aí, quando eu descobri a modelagem, eu comecei. Quem vem falando da minha época, eu penso que você é uma senhora. Ô, gente, mas porque na época que eu comecei, né? Era mais novinho, meio adolescente. Aí eu descobri a modelagem, né? A bendita da modelagem. Eu falei assim, nossa. Não, a minha reação foi essa, tá? Eu falei assim, nossa, olha, não, assim dessa forma não estraga tecido, né? Inclusive, eu descobri isso com uma senhora que eu trabalhei por um período. Eu acho que eu tinha, sei lá, os meus 18. Acho que eu tinha meus 18 anos. Eu trabalhei com ela. Gente, pensa numa senhorinha assim que costurava muito bem. Muito, não. E ela só costurava pra gente cheio da grana, sabe por quê? Porque os vestidos que ela fazia era só, tipo assim, na faixa ali de R$ 1.500, o mais barato, pra vocês terem ideia, tá? Na faixa dos R$ 1.500. Então, ela costurava muito bem, ela costurava pra socialite mesmo, sabe? E aí eu aprendi com ela, quando eu encontrei a modelagem, né? Eu falei assim, nossa, isso aqui é modelagem. Não sabia, eu fiquei igual assim, ó. Eu falei, tipo, Não, e eu fui trabalhar com ela falando que eu sabia costurar. Como vocês sabem, eu sempre falo. Tudo, gente. Tudo, tudo. Eu tenho medinho por dentro, mas ninguém precisa saber. Mas eu sempre falo para as pessoas assim, falava, né? Na época que eu não sabia tanto assim, eu falava que não, eu sei costurar tudo. Aí a pessoa vinha encomendar comigo, eu falava assim, não, eu sei fazer, sei fazer. Nunca mentia, claro, né? Eu nunca falava que eu já tinha feito, eu não falava isso. Eu não falava que eu já tinha, não, eu sei fazer porque eu já fiz. Eu não falava isso. Eu falava que eu sei fazer. Por quê? Porque na minha cabeça, assim, eu era capaz. Então eu sabia, sabe? E aí, é, quando eu fui trabalhar com ela, eu trabalhava, acho que era assim, meio período, alguma coisa assim, né? Porque ela trabalhava sozinha, ela não tinha. O ateliê dela era na casa dela mesmo, normal. Que, inclusive, ela tinha me dito que construiu a casa dela só com o dinheiro da costura. E era uma baita de uma casa. E aí eu fui, falei que sabia costurar e tudo, fui pra lá. Aí ela me dava as coisas pra fazer, né? Tipo, primeiro ela me dava as partezinhas mais chatas, que ninguém gosta, né? Que adivinha o que que era? Eu ficava desmanchando. Porque quando ela ia fazendo, às vezes erra, aí ela passava pra mim e eu ia desmanchando. Ô, gente. Mas enfim, né? Eu ficava lá. Porque eu queria aprender mais, né? Então eu fui para eu poder pegar essa experiência. Eu também tava precisando do dinheiro, né? Porque foi bem na época que eu via que minhas coisas não estavam legal, que eu não estava tendo tanta encomenda, ou seja, o problema estava ali nas técnicas que eu utilizava de acabamento, enfim. Eu não tava tendo muita encomenda, tava gato pingado, então eu precisava de uma ajuda, e eu fui pra lá. E aí ficava com essas partes chatas, ia desmanchando e tudo, só que aí com o tempo ela foi vendo que eu sabia fazer algumas outras coisas, aqueles vestidos de festa que tinha aplicação no corpo todo, à mão. Eu levava para casa, eu fazia para ela. Enfim, chegou uma época que eu tava fazendo toda a parte do serviço pesado, de aplicação de renda e tudo. E aí ela fazia só a parte do fechamento, montagem e tudo, né? E aí, mas foi um período de muito aprendizado para mim, sabe? Ganhava bem pouquinho, fazia um trabalho pesadaço, ganhava pouquinho, mas me servia muito de aprendizado, aprendi muita coisa, inclusive a bendita da modelagem, que aprendi lá com ela. E aí foi aí que eu comecei a ver. Eu não aprendi no sentido de, tipo assim, ela me ensinou a fazer, tá? Eu aprendi que existia modelagem, mas eu aprendi a fazer ela sozinha, né?
Ao invés de colocar lá no tecido, eu ia lá e colocava no papel. E assim eu fui aprendendo. Só que aí eu via, quando eu via ela fazendo, eu via que ela usava muitos cálculos, né? E eu falava assim, pra mim foi tipo assim, isso aí pra mim não vai dar certo. E aí eu fui pesquisando mais e mais, né? Porque eu olhava muito em livro, essas coisas assim, os livros de modelagem. Aí depois eu comecei a fazer faculdade de moda um pouquinho ali, só que eu parei, viu, gente, não continuei. Mas depois eu vou voltar, porque é muito boba, tem muito conhecimento. Mas enfim, acabei que eu peguei muita coisa dessa parte de modelagem, fui juntando uma coisa ali, outra ali, acolá, né? Pra fazer uma modelagem que não levava tantos cálculos. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, gente. Pra vocês só existem essa modelagem de muitos cálculos? Diz aí pra mim. Você acha que quem não sabe cortar nada consegue nesses dias do curso? Consegue sim, inclusive é pra você esse curso, tá? Então não deixe de participar, você vai conseguir fazer uma peça do zero junto comigo. Então já se inscreva, tá bom? Pra você não ficar de fora. Pelo seu rosto dou uns 20 anos. Oh, gente, muito obrigada. A gente tá nessa fase assim de que quando alguém dá uma idade mais nova, a gente fica feliz. Mas eu tenho 26 anos. 26 aninhos. Ok, ó, tô me dando 20 anos, gente. Eu nem gosto, né? Eu não sabia nada, comprei seu curso, estou super gostando, indico. Obrigada. Mas aí foi assim, gente, que eu descobri, voltando, né? O modelagem. Eu paro de vez em quando pra ler ali o comentário, pra ver se tem alguma perguntinha que vai ajudar vocês, no caso. Mas aqui, gente, dizem pra mim, vocês achavam que a modelagem, assim, até hoje, né, na cabeça de vocês, vocês acham que a modelagem em si toda só exige cálculo? Porque eu pensava isso, né? Até eu descobri que eu posso fazer ela evitando um pouco desses cálculos. O molde vai estar disponível antes. Não vai ter molde disponível não, tá, minha flor? Na nossa semana. Você mesmo vai fazer o molde. Eu tenho 52 anos e aprendendo muito com você. Gratidão. Muito obrigada. Coraçãozinho pra você. Quem foi que falou? Foi a Maria. Significa muito pra mim quando você fala a sua idade e fala que tá aprendendo muito, porque da mesma forma que às vezes tem esse preconceito de idade, sabe? Pelo fato de eu ser nova, às vezes a pessoa mais velha olha e acha que eu não tenho nada a oferecer, ou eu não sei de nada, sabe? Então significa muito pra mim quando você fala que está aprendendo muito. Muito obrigada. Bom dia, Geiva! Já até chorei pensando isso, que a modelagem é só cálculo e que eu preciso estudar muito. Não, é claro, né, que a gente precisa praticar, no caso, tá? Quando você pega as técnicas certas ali para colocar em prática a modelagem, você vai praticar. E com o tempo, você vai pegando o jeito. Mas a modelagem de muitos cálculos exige, sim, muito estudo, tá? Mas como no infantil, gente, não é que eu não estou motivando você a estudar. Você pode estudar sim e deve, inclusive, tá? Porque eu sempre estou falando sobre o que a gente quer e o que a gente precisa, né? A gente sempre tende, né? Você sempre tende a fazer somente o que você quer, mas esquece do que você precisa, né? E na costura, a gente precisa de conhecimento, né? Tanto na parte da modelagem, tanto na parte do corte e tanto na parte da costura.
principalmente, tá? Na modelagem de costura, em acabamentos, né? E a parte da modelagem para fazer ali bonitinho e tudo, tá? Então tem o que a gente quer o quê? A gente quer já a peça pronta, não quer ter o trabalho de fazer, não quer ter o trabalho de estudar, mas a gente precisa fazer, a gente precisa estudar, precisa buscar conhecimento. E assim, eu não estou incentivando vocês a não estudarem, mas eu me encontrei muito na costura infantil. E é por isso que eu digo sempre que a costura infantil ela é uma vantagem muito grande. Por conta disso, quando você faz uma modelagem, é muito mais fácil fazer uma modelagem do infantil do que de um adulto. Muito mais fácil, a gente não chega nem perto. Quem já fez modelagem, fez um molde de costura adulta aí, sabe do que eu tô falando, porque tem pinça de busto, você precisa acertar o busto certinho, cada pessoa tem um busto de um tamanho diferente, cada pessoa tem uma entrada de cintura diferente, nossa, cada pessoa tem uma largura de ombro assim diferente, e no infantil não, no infantil criança não tem busto, né? Ali na parte da cintura é mais retinha, então assim, o caimento ali é muito fácil você fazer um molde, fazer uma roupa e ela simplesmente cair certinho na criança, né? Então, assim, por isso que eu me encontrei muito no infantil e por isso que eu indico muito a costura infantil, porque é uma vantagem muito grande, principalmente ali na parte da modelagem, que muitas têm dificuldade, né? Então, traçar um molde do infantil, da forma como eu aprendi, é muito mais simples, né? Não tô falando que é mais fácil, porque como você nunca fez, você vai chegar, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas é muito mais simples do que se você fosse fazer com a forma tradicional, com aqueles tantos de cálculo, tá? Então, fica aí a dica, vem só para o infantil, que aqui tem muita vantagem. Gente, olha, eu acho que tem alguém perguntando se eu tô vendendo tapa-fralda, calcinha. Eu não vendo, tá, gente? Eu ensino a fazer. Se você quiser aprender a fazer tapa-fralda, roupinha infantil, aí eu ensino. Ensino até a vender eles também. Eu acho melhor ser um molde pronto, porque quem aprende a fazer não depende exatamente. Uma das vantagens da modelagem, de você aprender a modelagem, é isso. Você tem a sensação de liberdade. Você faz o modelo que você quiser, a cliente chega ali ó, na sua porta, eu queria um modelo assim, ela te envia a foto, né? Te mostra uma foto, eu queria esse modelo aqui. Se você não sabe fazer modelagem, o que você vai fazer? Você vai sair atrás de alguém que venda um molde parecido para você poder utilizar, fazer alguma adaptação. Se você sabe fazer o molde, você não vai depender de ninguém, ou seja, você vai economizar, porque você mesma vai chegar e vai falar: não, sim, eu sei fazer e tal, faça assim. Entendeu? Com toda a confiança, por quê? Porque você tá fazendo a modelagem, você tá se esforçando, então você vai conseguir fazer, né? Obrigada, você abriu as portas de um caminho brilhante para mim. Fico feliz, Maria. Fiz 2 peças só assistindo suas lives, amei. Olha, sua forma de explicar é ótima. Bom dia. Quem tem pouca experiência com costura consegue fazer as roupas? Consegue sim, tá? Tem várias meninas que começaram comigo, né? Entraram pro meu curso pago e não sabiam fazer nada, no sentido assim, não sabia nem colocar uma linha na agulha, de verdade. Chegou a falar pra mim. E conseguiu fazer a primeira peça logo assim no dia seguinte, gente. Não tem muito segredo, não. Chegou lá, viu o passo a passo, viu como é que é ali, a forma como eu ensino, foi lá, colocou tudo direitinho, seguiu certinho e já fez. Então não tem muito segredo, não. Ah, meninos, olha, eu tô vendo que tem muita gente perguntando sobre o curso pago. No momento a gente não tá com inscrições abertas para ele.
Mas em breve a gente vai estar abrindo, tá? Se você, depois da nossa semana, Vivendo da Costura Infantil, então vamos participar da nossa semana, porque lá você vai aprender os primeiros passos ali para você começar a colocar as coisas em prática. Se você quiser aprofundar mais, aí sim, depois dela a gente vai estar abrindo o meu curso pago, aí você vai ter a opção de entrar para aprender mais. Olá! Eu não sei costura e nem modelar. Não sei costurar e nem modelar. Mas do ramo da costura infantil. Olha, participa. Olha, vou aproveitar e anunciar novamente. Gente, entra aqui na minha bio do Instagram, tem um linkzinho azul. Clica lá e se inscreve na nossa semana, que nós vamos estar fazendo uma salopetezinha do zero, do absoluto zero, para você que não sabe fazer nada e acha que não tem como aprender porque realmente não sabe nada. Entra lá que eu vou te mostrar do zero na nossa semana como fazer. Pode ser máquina caseira para fazer a peça? Pode, sim. Inclusive, eu vou estar utilizando uma máquina também caseira, tá? Que é uma Singer. A Singer Facilita Pro. Vou fazer a minha peça todinha com ela, tá? Então, se você tem só uma máquina doméstica, você vai conseguir. Não sei identificar as agulhas para cada tipo de tecido. Olha, se você está iniciando, utiliza só um tipo. Porque assim, se você está iniciando, você vai usar mais algodão, certo? E aí, a máquina doméstica, eu utilizo muito aquelas agulhazinhas da pontinha, cabecinha amarela, dourada, se eu não me engano, da Singer mesmo. Tem uma marca Singer de agulha. Eu utilizo ali a numeração 16, tá? Para costurar tricoline. Agora, se você for costurar um tecidinho mais fino, tipo um crepezinho, aí você pode diminuir na numeração, tá? O tipo de agulha é o mesmo, você só vai diminuir a numeração dela. Se for um tecido mais fino, você diminui, coloca 14, 11, dependendo. Por que que a gente diminui o tamanho, né, a numeração da agulha? Para não desfiar o tecido, porque quando você costura um tecido fino com uma agulha número alto, por exemplo, um 16, um 18, ele vai desfiar, ele vai repuxar o fio do tecido, tá? Então, só muda essa questão. Você vai diminuindo ou aumentando. Se for um tecido mais grosso, coloca uma agulha com a numeração maior. Eu só sei costurar roupa com molde. Faço muito para bonecas. Se eu vendo moldes? Não, não vendo moldes, tá? Todos os moldes que eu disponibilizo somente dentro do meu curso, onde eu ensino a modelar também, né? E estou sempre incentivando, aprendam a modelar. Só que sempre tem a questão de opção, né? Ah, hoje eu não quero modelar, então vai lá e imprime o molde. Ah, hoje eu acordei com vontade, vou aprender esse negócio de modelagem. Você vai lá e aprende, né? Porque tem também. Deixa eu ver o que a Geiva tá falando. Já até chorei pensando isso. A modelagem, só cálculos e eu preciso estudar muito. Eu digo pegar muitos cursos e fazer uma faculdade. Eu falo por parecer simples. Para muita gente, penso que eu faço de errado. Eu sou apaixonada por esse universo e é frustrante. Deixa eu ver aqui. Não, mas aí, ó. Você já participou de alguma semana minha, Geiva? Porque lá eu vou estar fazendo ali do zero. Vem participar que você vai ver. A costura infantil não tem tanto mistério, né? A
parte de modelagem, a forma como eu ensino ali. Você vai conseguir fazer. Não se frustre, não. Eu sei que às vezes a gente tá tentando, a gente não consegue e ver outra pessoa lá fazendo. Parece ser tão simples, tão fácil, a gente fica frustrada. Mas às vezes você só tá utilizando as técnicas erradas para estar aprendendo ali a fazer aquela modelagem, né? Como eu sempre falo, eu já falei aqui outra vez, quando a gente começa a fazer algo, alguma coisa, eu sempre dou o exemplo comparativo de uma criança. Quando a criança começa a falar, ela aprende o básico dentro de casa, né? Ela aprende a falar papai. Oi. Voltou? Tá sem áudio. Voltou, gente? Eu acho que deu um bug aqui. Você acha que mesmo nesse tempo em que o frio está chegando, vale a pena fazer vestido? Ah, vale sim, tem vestidos com tecido mais grossinho, né, no caso, então dá pra fazer. A criança vai de gosto, né? Tem mãe que gosta de usar, usa uma meia calça por baixo, tá normal. Ah, beleza, porque deu um bug aqui, eu achei que tinha saído o áudio. Ó, esse vestidinho aqui, ó, tá um pouco amarrotadinho, mas ele é num tecido bem grossinho. Ó, ele é bem grossinho mesmo, tá vendo? E aí, às vezes, a mãe gosta e quer e coloca com uma meia calça por baixo. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim. A salopete, ó, quando você for fazer, ontem eu mostrei a salopetezinha aqui, você pode usar com a mãe pode usar com uma blusinha de manga longa, tá? Essa salopete que a gente vai fazer, tá? Na nossa semana, essa aqui, ó. É a mesma da azulzinha que eu mostrei, só que essa aqui eu coloquei um lacinho na frente pra fazer um charme, né? Mas eu acho que compensa sim, tá? E aí, gente, como eu tava falando do comparativo da criança e da pessoa que tá aprendendo a fazer qualquer coisa, né? Mas aqui no nosso caso vai pra costura infantil. Quando a pessoa começa ali na modelagem. Uma criança, ela aprende em casa a falar papai, mamãe, as primeiras palavrinhas, ela aprende ali em casa, certo? Ou então a criança já nasce, quer começar a falar, né? Ainda nem falou nada. Aí a mãe já manda pra escola estudar. Não é assim, né? Pra aprender gramática. Não é assim. Primeiro ela aprende ali as coisinhas em casa, né? Bem devagarzinho. Aprendendo a falar as palavras básicas, a vida em si. Depois, quando ela chega já a uma maturidade, ela vai pra escola. Quando a gente tá na modelagem infantil aqui, no nosso caso, é a mesma coisa. Você começa a fazer da forma mais simples. Vai começando a fazer da forma mais simples. E depois você vai, se você quiser, no caso, você começa a estudar os cálculos mais detalhados, né? Aí vai opcional de você. Primeira vez participando, sou apaixonada pelo seu trabalho. Peguei um curso de modelagem, percebi passo a passo de como construir um molde pronto. Não era o que eu procurava. Quero muito criar novos modelos. Ou eu amo criar também, viu? Você fez essa salopete em qual tamanho? Gente, essa salopete eu tenho ela em vários tamanhos aqui, tá? Por quê? Porque na nossa semana eu vou mostrar pra vocês quantas salopetes a gente consegue fazer com 1 metro de tecido, tá? Então, eu já passei a lista de material, vou mandar de novo nos grupos se vocês não estão participando. Tem aqui na minha bio o link, tá? 1 metro de tricoline ou cambraia é o que eu indiquei. Mas se você não tiver nenhum desses tecidos, veja qual você tem aí, tá? Mas aqui, ó, eu tenho, olha só, eu fiz 3 salopetes e vou mostrar pra vocês na nossa semana quantas salopetes a gente consegue fazer com 1 metro de tecido para já estar ó, vendendo e lucrando, tá? Então venha participar, vai ser muito bom. Gente, então é isso.
Amanhã a gente tem live novamente. Eu vou divulgar a hora para vocês, mas eu acho que vai ficar mais ou menos nesse mesmo horário, às 10h30 da manhã. Tá? Então, espero vocês. Amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre corte na costura infantil e vai ser muito bom. Hoje a gente falou um pouquinho sobre modelagem para que vocês se preparem um pouco sobre isso para nossa semana colocar na prática, tá? Beijo para vocês e até amanhã.